Olá, muito boa tarde para você. Está no ar o Pauta Aberta desta sexta-feira, dia 7 de outubro de 2022. Estamos ao vivo para todo o país. A você de casa, sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos então, a partir de agora, com nossos destaques do jornal de hoje. Números do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, trazem mais um alerta sobre o desmatamento na Amazônia. O crescimento da área destruída de um ano para cá na região chega a 47,7%, o equivalente ao tamanho da cidade de São Paulo. Índice global de preços dos alimentos recua pelo sexto mês seguido em setembro. As variações fortes para baixo nos valores do petróleo e do óleo vegetal estão entre os fatores que contribuíram para mais esta queda mundial desses preços, de acordo com dados apresentados pela FAO, a Organização para a Agricultura e Alimentação. Em Belém do Pará, começou agora em outubro o maior símbolo de devoção à Nossa Senhora de Nazaré, com romarias, vigílias, missas e até atrações culturais. É o Círio de Nazaré, que completa 230 anos de história e que deve arrastar 2 milhões de fiéis pelas ruas da cidade no próximo domingo. Prêmio Nobel da Paz, anunciado nesta sexta em Oslo, a capital da Noruega, desta vez homenageia os exemplos de ações pela defesa dos direitos humanos. Entre os laureados está o ativista bielorrusso Alex Bialyatsky, que foi preso na Rússia. Pelo segundo ano seguido, o Nobel da Paz vai para desafetos do presidente russo Vladimir Putin. E ainda, no Pauta Aberta de hoje, a gente mostra o espetáculo especialmente preparado para a criançada pela Orquestra Sinfônica do Paraná e pelo Balé Teatro Guaíra, em homenagem aos pequenos. Lendas brasileiras, que até o dia 12 vai agitar o palco do Teatro Guaíra. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta já começou. Eu começo com um alerta de desmatamento na Amazônia. Segundo dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em setembro houve crescimento de 47,7% de desmatamento em relação ao mesmo período do ano passado. Essa área equivale aí ao tamanho da cidade de São Paulo. De acordo com o INPE, o acumulado de alertas de desmatamento em setembro de 2022 na Amazônia foi de 1.455 quilômetros. Este já está sendo considerado o pior setembro da série histórica do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, que começou em 2015. O número representa um crescimento de 47,7% em relação a setembro do ano passado e equivale ao tamanho da cidade de São Paulo em área. No acumulado de 2022, as áreas de alerta de desmatamento já somam 8.590 quilômetros, um número 4,5% maior do que todos os alertas do ano passado. Segundo o Observatório do Clima, o índice preocupa porque pode igualar ou até mesmo superar nos próximos 3 meses que restam do ano o recorde histórico de 2019, que foi de 9.178 quilômetros de desmatamento. Os alertas de desmatamento foram feitos pelo INPE, que produz sinais diários de alteração na cobertura florestal para áreas maiores que 3 hectares, tanto para áreas totalmente desmatadas, como para aquelas em processo de degradação florestal, com exploração de madeira, mineração e queimadas. O Índice Global de Preços de Alimentos, apurado pela Organização para a Agricultura e Alimentação, a FAO, caiu pelo sexto mês seguido no mês de setembro. Foi um recuo bem acentuado se comparado aos valores em disparada registrados no início do ano, impulsionados aí pela guerra na Ucrânia. A Organização para a Agricultura e Alimentação, a FAO, que acompanha as commodities alimentares mais negociadas globalmente, informou que seu índice de preços teve média de 136,3 pontos no mês passado, ante 137,9 revisado em agosto. O índice caiu de um recorde de 159,7 em março. A queda mais recente foi impulsionada por uma redução mensal de 6,6% nos preços do óleo vegetal, com o aumento da oferta e os preços mais baixos do petróleo contribuindo para um declínio. Os preços do açúcar, laticínios e carnes caíram menos de 1 ponto percentual.
Por outro lado, o índice de preços de cereais da FAO subiu 1,5% no mês a mês em setembro, com os preços do trigo subindo 2,2% devido a preocupações com as condições de safras secas na Argentina e nos Estados Unidos, fortes exportações da União Europeia e maior incerteza sobre o acesso ao Mar Negro pelos portos ucranianos. Os preços do arroz subiram 2,2%, em parte devido a preocupações com o impacto das recentes inundações graves no Paquistão. A FAO separadamente reduziu a previsão para a produção global de cereais em 2022 para 2,768 bilhões de toneladas, de 2,774 bilhões de toneladas anteriores. Isso é, 1,7% abaixo da produção estimada para 2021. Espera-se que o consumo mundial de cereais em 2022 e 2023 ultrapasse a produção de 2.784.000 toneladas, levando a uma queda projetada de 1,6% nos estoques globais em comparação com 2021-2022 para 848 milhões de toneladas. Gente, o Dia das Crianças está chegando, a expectativa do comércio aumenta, mas os pais vão ter que pesquisar para encontrar os melhores preços. É que os brinquedos ficaram mais de 20% mais caros em relação ao ano passado. E não foi só o preço dos brinquedos que subiu. Outros itens preferidos pela criançada também estão mais caros. Os brinquedos estão no topo da lista do que aumentou do ano passado para cá. Eles tiveram alta de 20,3%. Sapatos e sorvetes, que estão entre os itens mais consumidos no Dia das Crianças, além dos brinquedos, também ficaram mais caros. De acordo com o levantamento realizado por economistas, a inflação do Dia das Crianças ficou em 13,7% mais caro este ano, acima da inflação geral do período, que ficou em 7,96% no acumulado em 12 meses até a prévia de setembro, segundo dados do IBGE. Em 2021, a inflação do Dia das Crianças foi estimada em 10,2%. E quem quiser aproveitar o feriado para viajar vai ter que desembolsar bem mais. As passagens aéreas subiram quase 75%, enquanto o pacote turístico e hospedagem ficaram mais de 20% mais caros. Dá para economizar só se for de carro. Os preços dos combustíveis caíram em média 7,1%. Mas se você está pensando em levar as crianças para comer fora, se prepare. A alta de preços ficou mais próxima da inflação pelo IPCA. A refeição fora de casa subiu 8,4%. Já o sorvete da sobremesa vai pesar mais. A alta foi de 16,8%. Especialistas explicam que essa alta dos preços é um resultado da reabertura da economia depois da pandemia, o que levou o comércio a reajustar os valores. E as defasagens nos preços do diesel e da gasolina da Petrobras podem forçar a estatal a pensar em aumento de preços para esses combustíveis. Isso para que os valores possam ser equiparados com valores internacionais. Os dados foram divulgados hoje pela Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a ABICOM. O preço do óleo diesel vendido pela Petrobras nas refinarias às distribuidoras está 11% abaixo das cotações no mercado internacional, segundo a ABICOM. Por causa da defasagem, a estatal precisaria aumentar 62 centavos por litro, em média, o preço do óleo diesel para alcançar a paridade com os preços internacionais. Mas por causa do processo eleitoral, o governo pressiona a Petrobras a segurar o preço dos combustíveis. No caso da gasolina, o preço no mercado interno estava 9% abaixo da cotação internacional. O reajuste na gasolina teria de ser em média de 32 centavos por litro. O diesel da Petrobras é vendido a R$ 4,89 o litro, em média, desde o dia 19 de setembro, enquanto o da gasolina está em R$ 3,53 desde o dia 1º de setembro. Mas e por que é preciso equiparar o preço dos combustíveis no Brasil com os valores internacionais? Para facilitar a importação de combustíveis por outros agentes e evitar problemas de abastecimento. Atualmente, as importações suprem cerca de 30% do mercado nacional, pois as refinarias brasileiras conseguem atender apenas 70% da demanda do país. Nos últimos dias, houve forte aumento das cotações do barril de petróleo no mercado internacional por causa do anúncio da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados, a OPEP, de que vai reduzir a produção. Isso reduz a oferta global da commodity, afetada também pelas sanções à Rússia.
Agora vejam como essa defasagem de valores é rapidamente ampliada. Na manhã desta sexta-feira, o petróleo tipo Brent no mercado internacional, principal referência global, subia 0,59%, cotado a 94,91 dólares o barril. Vamos mudar de assunto agora. Nosso assunto é ProUni. É que foi prorrogado para o dia 14 de outubro o prazo de comprovação das informações apresentadas na inscrição para a lista de espera do ProUni, o programa Universidade para Todos. A mudança foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Segundo o MEC, o prazo foi prorrogado para garantir mais tempo para os participantes comprovarem as informações prestadas no momento da inscrição junto às instituições de ensino. E uma preocupação, nas universidades pelo país. Veja só, reitores das universidades federais do Rio de Janeiro alertam que podem ser obrigados a fechar as portas das instituições. Isso por causa do bloqueio de verbas do MEC. Os recursos negados chegam a mais de 300 milhões de reais. Sem investimento e ainda com 300 milhões a menos de recursos, as universidades federais do Rio de Janeiro podem ser obrigadas a fechar as portas. Esta foi a declaração dos reitores das instituições de ensino logo após o corte de verbas anunciado pelo MEC. As instituições que sofrem com o corte de recursos são a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e a Universidade Federal Fluminense. Nas 4 universidades federais do estado do Rio de Janeiro, os reitores dizem que sem a verba para pagar infraestrutura, como o pagamento de luz, água e segurança, fica quase impossível manter as portas abertas até o fim do ano. De acordo com a Pró-Reitoria de Planejamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o orçamento básico era de 20 milhões de reais para bancar o funcionamento das instituições até o final do ano. Mas, como foram cortados 18 milhões, com apenas 2 milhões de reais, os administradores afirmam que é impossível pagar as contas básicas, como água, luz, limpeza, segurança e serviços terceirizados nas universidades federais cariocas. Se as universidades federais pararem de funcionar, 169 mil alunos vão ficar sem aula e o pagamento dos funcionários também pode ficar comprometido. E saiu agora uma informação importante a respeito desse bloqueio, Vejam só, depois da pressão de várias universidades, não apenas as do Rio de Janeiro, o MEC voltou atrás, anunciou agora, e decidiu liberar 328 milhões de reais em verbas. O ministro da Educação, Vitor Godoy, disse que a liberação seria realizada no mês de dezembro, mas preferiu antecipar a decisão e garantir agora esse recurso. Em Maringá, no noroeste do Paraná, uma forte enxurrada arrastou pelo menos 2 pessoas. A repórter Luciana Macedo tem os detalhes. Olá, Odilon, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, realmente uma chuva muito forte. De acordo com o CIMEPAR, choveu 16 milímetros aqui em Maringá e na região também. E a gente teve essa situação que você falou, de enxurrada, não só em Maringá, mas em Sarandi. Eu vou começar pela situação de Maringá, onde uma moça estava parada em um cruzamento, esperando ali o momento dela atravessar a rua, o momento da passagem, e ela acabou sendo surpreendida pela força das águas e foi arrastada ali nessa enxurrada. E aí o que aconteceu? O Lucas de Freitas Alves Silva, que foi o rapaz ali que entrou no meio da água, no meio da rua, para tentar ajudá-la, ele é motorista, entregador, estava em frente à empresa onde trabalha, já era final de expediente, ali mais um pouquinho mais das 6 da tarde, final de expediente, e ele estava justamente olhando essa enxurrada pela rua. Quando ele avistou a moça, não pensou 2 vezes, entrou no meio para tentar salvá-la. Com a força das águas, ele acabou não conseguindo no primeiro momento, então os 2 foram arrastados por cerca de 50 metros, até que lá na frente eles conseguiram, então, sair, dessa enxurrada. A gente não tem as imagens porque eles passam, a gente consegue ver que eles passam do limite da câmera, mas no final tudo ficou bem, o Lucas não teve ferimentos, a moça já teve várias escoriações pelo corpo, mas também está bem. E aí uma situação muito parecida com essa aconteceu em Sarandi, que é a região metropolitana aqui de Maringá. Um rapaz que estava numa motocicleta também foi arrastado pela força das águas, mas diferente da moça, ele não soltou a motocicleta,
moto e aí foi arrastado com ela por alguns metros. Ficou tudo bem, só danos materiais, não teve machucado, enfim, só danos materiais mesmo. E o susto, claro, né? Chuva muito forte, causou essa enxurrada, mas a gente não teve situações mais graves, né? Além dessas. Na quinta-feira, a gente também teve chuva aqui em Maringá, mas foi uma chuva um pouco mais fraca do que essa, choveu 9 milímetros. E aí, hoje, né, sexta-feira, a gente começou o dia com um tempo firme, um solzinho, um céu nublado, mas de acordo com o CIMEPAR, a previsão para hoje, máxima de 25 graus. Odilon, volto com você. Que susto, né? Desesperadoras aí as situações que acabamos de acompanhar que ocorreram aí no noroeste do Paraná. E em Belo Horizonte, por muito pouco, um homem escapou de ser atingido por uma árvore no meio da caminhada que fazia. Momento abençoado que manteve ele a salvo. Uma câmera de segurança capturou o momento em que o homem caminhava pela calçada no bairro Floramar, em Belo Horizonte. Assim que ele passa pela árvore, uma parte do tronco cai e atinge em cheio um carro que estava estacionado. O pedestre, ao ver o que aconteceu, olha para trás e continua caminhando. O veículo foi danificado e os bombeiros precisaram remover a parte da árvore que caiu. Que susto, hein? Veja no próximo bloco, na Noruega, o Prêmio Nobel da Paz é anunciado e homenageia ações de destaque em defesa dos direitos humanos. E ainda, o espetáculo preparado pela Orquestra Sinfônica do Paraná e pelo Balé Teatro Guaíra, que conta sobre lendas do folclore brasileiro, especialmente para a criançada. O intervalo é rapidinho, eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. O Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco, são 4h43 da tarde. Agora estamos ao vivo para todo o país. A você de casa, sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos falar sobre festa religiosa agora. O Círio de Nazaré, maior celebração católica do Brasil, uma das maiores do mundo, volta de forma presencial às ruas de Belém do Pará agora em 2022. O povo paraense e todos os fiéis católicos do Brasil se reúnem para manifestações de fé em honra a Nossa Senhora de Nazaré. Mais de 2 milhões de pessoas são esperadas para o Círio deste ano. Outubro de 2022 marca os 230 anos da devoção do povo paraense a Nossa Senhora de Nazaré e envolve fiéis católicos de todo o Brasil para o Círio de Nazaré. Neste ano, a expectativa é que mais de 2 milhões de pessoas se reúnam no berço desta devoção mariana. A manifestação em Belém é tão grandiosa que passou a ser considerada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 2013. A abertura oficial foi no último dia 4 e segue ao longo do mês com missas, vigílias, apresentação do manto de Nossa Senhora, romaria rodoviária e fluvial, além de festas culturais. A multidão de devotos se reúne para chegar o mais perto possível da imagem e tocar a corda considerada sagrada. No próximo domingo, dia 9, será a tradicional missa do Círio na Catedral da Sé. A programação do Círio de Nazaré se estende até o dia 24 de outubro, com o Recírio na Praça do Santuário. Vamos de notícias internacionais agora. O Prêmio Nobel da Paz, anunciado hoje em Oslo, na Noruega, foi um recado muito claro ao mundo contra a guerra e pela defesa dos direitos humanos. Saiu para um bielorrusso, o ativista Alex Bialyatsky, para uma ONG com sede na Rússia, que chegou a ser desativada pelo presidente Putin, e também para o Centro Ucraniano pelas Liberdades Civis. Com uma eleição altamente simbólica, o Prêmio Nobel da Paz foi atribuído nesta sexta-feira a um trio de representantes da sociedade civil da Ucrânia, Rússia e Bielorrússia, 3 dos principais atores do conflito ucraniano. O prêmio foi atribuído ao ativista bielorrusso preso Alex Bialyatsky, à ONG russa Memorial, que recebeu uma ordem de dissolução por autoridades russas, e ao Centro Ucraniano pelas Liberdades Civis. O Comitê do Nobel busca, com a premiação, enviar uma mensagem contra a guerra na Ucrânia, que mergulhou a Europa na mais séria crise de segurança desde a Segunda Guerra Mundial. We are in the midst of a war. We are talking about 2 authoritarian regimes and 1
Estamos em meio à guerra, falando sobre 2 regimes autoritários e uma nação lutando uma guerra. Gostaríamos de ressaltar a importância da sociedade civil de cada cidadão que tem a responsabilidade e engajamento para promover outros valores além da agressão e da guerra. To promote other values than the values of aggression and war. Apesar disso, os 5 membros do Comitê do Nobel evitaram criticar diretamente o presidente russo Vladimir Putin, que iniciou a invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro. A presidente do comitê também pediu a libertação de Ales Bialiatsky, presidente e fundador do Centro Viasna para a Defesa dos Direitos Humanos, preso desde 2021, depois de manifestações massivas no ano anterior contra a reeleição do presidente Alexander Lukashenko. O Centro Ucraniano para as Liberdades Civis intensificou os esforços para identificar e documentar crimes de guerra durante a invasão da Ucrânia. A organização memorial, a maior em defesa dos direitos humanos na Rússia, recebeu a ordem de dissolução da Suprema Corte em dezembro de 2021. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que os premiados demonstram o verdadeiro poder da sociedade civil na luta pela democracia. O prêmio consiste em uma medalha de ouro, um diploma e uma quantia equivalente a mais de 4.700.000 reais a serem divididos entre os vencedores. A cerimônia de entrega vai ocorrer em Oslo, em 10 de dezembro, aniversário da morte do criador dos prêmios, o inventor e filântropo sueco Alfred Nobel, morto em 1896. Este anúncio, da premiação do Nobel da Paz hoje, um importante recado para o mundo. E agora chegou o momento daquele recado especial que a minha amiga Juliana vai trazer para você. Juliana, boa tarde. Boa tarde, Odilon. Boa tarde para você de casa. E hoje nós temos um recadinho especial para você, homem, e para você que é mulher e cuida de quem você ama. Você sabia que, segundo o INCA, Instituto Nacional de Câncer, o câncer de próstata é a segunda maior causa de mortes entre os homens? O aumento benigno da próstata pode afetar até 90% dos homens e 1 a cada 9 homens podem ser diagnosticados com câncer de próstata ao longo da vida. Você pode começar sua prevenção já. O Golden Prost é o mais completo composto do mercado no combate aos problemas da próstata, com uma poderosa fórmula ultra concentrada, combatendo todos os sintomas da próstata, desenvolvendo sua qualidade de vida, auxiliando na redução do tamanho da próstata, recuperando sua autoestima e trazendo a prevenção que sua próstata precisa. O Golden Prost, ele possui uma poderosa ação anti-inflamatória e antioxidante, além de auxiliar na regularização hormonal e na diminuição do inchaço da próstata. O Golden Prost é um composto 100% natural, sem contraindicações e isentos de efeitos colaterais. Ele vai te ajudar no controle do fluxo urinário, reduzindo a vontade de urinar toda hora e regularizando seu jato urinário. Ele traz aquela sensação de alívio mesmo, pois ele ajuda a esvaziar a bexiga por completa e ajuda também na regularização do sono e ajuda a combater o envelhecimento da sua próstata. O Golden Prost, ele tem frete grátis para todo o Brasil. E para você que está nos assistindo, nós temos uma promoção especial. Pega o telefone e liga pra gente agora no 0800 591 7203 e acesse também goldenprost.com.br. Homem, a sua saúde depende das suas escolhas. Escolha Golden Prost. Odilon, tá com você. Valeu, Juliana. Juliana tá esperando a sua ligação. Gente, vamos falar de futebol agora. 3 jogos fecharam ontem a 30ª rodada. O Palmeiras disparou. Confira. No Allianz Parque, o Palmeiras recebeu o Coritiba no confronto dos alviverdes. Depois de cobrança de escanteio, Mike desviou a bola de cabeça para anotar o primeiro do Palestra. O segundo gol veio depois de uma bela jogada. A bola sobrou para Rony, que não desperdiçou e anotou o segundo gol do Palmeiras. Gustavo Gomes de cabeça marcou o terceiro do alviverde paulista. E Breno Lopes, depois de uma bela tabela, fez o 4º gol do líder do campeonato. Final no Allianz Parque, Palmeiras 4, Coritiba 0. No estádio Independência, o América recebeu o São Paulo. A equipe mineira saiu na frente com a Aloysio Boi Bandido, que acertou um chutaço de fora da área. O empate do tricolor paulista veio depois de uma bela jogada. Nestor tocou para Luciano, que serviu Caleri, e o matador tricolor empatou a partida. São Paulo 1, América 1. O gol da vitória da equipe paulista veio no final da partida. A bola foi cruzada para a área e Alisson anotou o gol que deu números finais ao jogo. No estádio da ressacada, o Avaí recebeu o Botafogo e os donos da casa saíram na frente com Guilherme Bissoli, de pênalti. A reação do Botafogo veio no segundo tempo.
Depois de cobrança de falta na grande área, Vitor Cuesta marcou de cabeça para empatar para o Fogão. A virada da equipe carioca veio depois de uma cobrança de escanteio. Vitor Cuesta cabeceou, o goleiro defendeu e no rebote Tiquinho fez o gol que deu a vitória ao Botafogo. E depois de 30 rodadas, veja como ficou a classificação. O Palmeiras segue líder com 66 pontos marcados. O Internacional é o segundo colocado com 54 pontos. O Fluminense é o terceiro com 51 e o Corinthians é o quarto também com 51 pontos anotados. Na zona de rebaixamento, o Cuiabá é o 17º com 30, o Atlético Goianiense é o 18º com 28, o Avaí é o 19º também com 28 e o Juventude é o 20º com apenas 20 pontos anotados. E amanhã, no comecinho da noite, começa a 31ª rodada com jogos justamente dos dois finalistas da Copa do Brasil. Confira os duelos do fim de semana. Às 7 horas da noite, na Arena Pantanal, o Cuiabá recebe o Flamengo. Na Neoquímica Arena, às 9 horas da noite, o Corinthians enfrenta o Atlético Paranaense. Domingo, às 11 horas da manhã, no Estádio Gigante da Beira-Rio, tem Internacional e Goiás. Às 4 horas, no Morumbi, o São Paulo duela contra o Botafogo. No mesmo horário, na Arena Castelão, o Fortaleza recebe o Avaí. Às 6 horas da tarde, no Estádio do Mineirão, o Galo joga contra o Ceará. No Maracanã, também às 18 horas, tem Fluminense e América Mineiro. E no Couto Pereira, o Coritiba enfrenta o Bragantino. A rodada será concluída na segunda-feira, com 2 jogos. Às 6h30 da tarde, no Estádio Antônio Ascioli, o Atlético Goianiense enfrenta o Palmeiras. E às 8 horas, na Vila Belmiro, o Santos recebe o Juventude. Começou hoje em São Paulo o Brasil Game Show 2022, uma feira de games que está de volta este ano depois de 2 edições canceladas por causa da pandemia. Uma das atrações mais esperadas é o concurso de cosplayers. Conhecida por ser a maior feira de games da América Latina, a 13ª edição da Brasil Game Show começou hoje e vai até a próxima quarta-feira, dia 12. O evento está acontecendo no Expo Center Norte, em São Paulo. A edição deste ano é a que tem a maior duração entre todas as outras do Brasil Game Show. São 400 expositores com as principais marcas da área, como PlayStation, Nintendo, Capcom e Ubisoft. No evento é possível encontrar influenciadores, testar jogos disponíveis e ainda participar de um concurso de cosplayers. Para garantir acesso ao evento é preciso comprar um ingresso individual para um dia ou passaporte para todos os dias. Os ingressos avulsos para amanhã já estão esgotados. O horário da feira de games é de 1 da tarde às 9 horas da noite. A feira segue com vasta programação até a próxima quarta-feira, dia 12 de outubro. E a Orquestra Sinfônica do Paraná, com o Balé Teatro Guaíra, prepararam uma surpresa daquelas para a criançada. O presente de Dia das Crianças será um espetáculo que promete surpreender o público de todas as idades e que estará em cartaz neste fim de semana até o dia 12, no palco do Teatro Guaíra. Será um show inclusivo também. Olha só. Sinônimo de cultura popular brasileira, o folclore reúne diversos contos, lendas, festas e ritmos que marcam a infância. Uma releitura por meio da contação de histórias reuniu o Corpo de Balé do Teatro Guaíra e a Orquestra Sinfônica do Paraná. É um resgate e a história, que ela é toda encenada pelo Balé Teatro Guaíra, ela tem um fator importante e especial, que é o contador de história, que ele liga todas essas lendas e transforma num espetáculo só. Um espetáculo com harmonia, um espetáculo com um visual incrível, com efeitos de iluminação, com adereços cênicos e performáticos, né? E é importantíssimos, além de uma música que foi composta exclusivamente para esse espetáculo. Além do som, das cores e da contação de histórias, o espetáculo também é inclusivo. A sessão de estreia vai contar com audiodescrição para aqueles que não podem enxergar e será traduzido em libras para aqueles que não podem ouvir. O teatro, ele faz parte da nossa cultura surda, né? Então, porque é totalmente visual. E, por exemplo, ali eu percebi que tinha cadeirante, outras pessoas com deficiência. E o teatro, ele traz essa emoção, né, para nós, né? Essa diversidade,
essa cultura, né? Como nós somos deficientes visuais, a audiodescrição é muito importante, que mostra tudo o que acontece no palco pra gente, descreve a peça. Muito legal, muito interessante. Os olhares atentos denunciam que a multilinguagem é realmente muito marcante, unindo um repertório inédito com dançarinos e atores renomados. A contação de histórias e o uso de bonecos e figurinos trazem um toque lúdico e muita magia para todas as crianças. Eu assisti muito espetáculo de criança, espetáculo de dança, ou de teatro, ou de contação de histórias. E eu, como sou coreógrafo e também diretor, sempre sonhei em fazer algo que eu pudesse juntar todas essas linguagens. E aí, conversando com o Cleverson, com o Altsy, eles embarcaram nessa ideia e a gente trouxe, então, um pouco de teatro com o Ranieri Gonzalez, que é um ator muito famoso aqui curitibano, a Orquestra Sinfônica do Paraná, incrível, e o Balé Teatro Guaíra, que eu tenho a honra de dirigir, que é um bando de talentos juntos, né? E aí juntamos tudo isso e trouxemos também o Alexandre Guerra, que compôs a música originalmente. Então, eu acho que é algo que não é muito comum, é raro que a gente possa misturar todas essas linguagens. E eu fiquei muito contente com o resultado. Hoje a gente teve a chance de testar um pouco, né, numa plateia da faixa etária que a gente ambiciona para ver como é que a coisa ia acontecer, e foi muito bacana ver todos esses elementos se fundindo, né, num espetáculo muito bacana. São mais de 100 pessoas trabalhando e fazendo parte destas apresentações que acontecem do dia 8 até o dia 12 de outubro, marcando a Semana da Criança. Com curta temporada, os ingressos podem ser adquiridos pelo site Ticket Fácil. Muito lindo, hein? E uma apresentação inclusiva. As lendas brasileiras em destaque no palco do Guairão, em Curitiba, para a criançada aproveitar. Um presente mais do que especial para os pequenos nesta Semana da Criança. É a nossa dica para o fim de semana. Se você puder, não perca. E hoje a gente se despede, você está vendo, com mais um pouquinho deste lindo espetáculo Lendas Brasileiras. Ótimo fim de semana para você, bom descanso. Segunda-feira a gente se vê. Tchau, tchau.